Mais uma vez agradecendo a Associação Espírita Anjo Ismael por mais esta oportunidade com a palestra Os Invisíveis Entre Nós. Este é um tema, uma questão que vai exatamente de encontro com o nosso perfil de ser humano para nos conduzir a essa reflexão exatamente bem o que nós somos nesse processo de existência, que ainda carregamos as nódoas do primitivismo, do passado, de outras encarnações. Ainda nós somos muito ligados aos invisíveis, espelhando as formas como nós somos, como fomos criados e como nós estamos agindo na nossa vida em sociedade, nesse processo desta evolução, em que tudo são atribuições que estão patentes e fortemente relacionado a nós, né? Tanto com a relação no campo exterior e também no campo interior, que é no nosso íntimo. Então nós estamos aqui nessa sociedade atual em que algumas vezes nós, sem nos percebermos, nós pronunciamos a palavra ignorar. Ignorar, ela numa conotação, ela significa tornar invisível. Eu ignoro, ou seja, não quero ver, né? Fazer de conta que as pessoas ao nosso lado elas não existem, né? Tornar o outro invisível. E na nossa sociedade hoje, nós tornamos invisível o morador de rua, tornamos invisível as pessoas idosas, começando pelas nossas casas, tornamos invisível aquilo que elas falam, nos orientam, tornamos invisível os seus conselhos, né? As suas experiências, tornamos invisível as pessoas mais velhas, que nós ouvimos muito, né? Você está idoso, você está velho. Então tudo isso conota desprezo, desdém, né? É fazer questão de que a pessoa não é importante ou que ela não está ali, né? Mas nós somos intuídos ainda a isso diante de toda essa evolução que nós estamos vivendo. Em outra oportunidade, eu tenho dito que nós ainda estamos confundindo a evolução do ser humano, seres evoluídos com seres entendidos. Ainda nós somos muito entendidos, mais evoluídos, nós estamos caminhando para essa evolução. Então nós vemos, por exemplo, os grandes trabalhos da doutrina espírita e outras doutrinas voltados aos moradores de rua, aos idosos, aos deficientes, e essas pessoas querem nos ouvir, elas querem nos falar, elas querem falar conosco da sua vida, dos seus problemas, né, das suas dificuldades, e às vezes nós não temos tempo, nós ignoramos, ou às vezes quando nós estamos em algum lugar comendo, bebendo, e ali chega alguém que está excluso do nosso convívio social e que nos pede talvez um alimento, ou que nos pede alguns centavos, e nós a ignoramos, nós o enxotamos. São seres vivos, viventes, e que se tornam vultos. Nós os transformamos vultos, nós os transformamos em seres invisíveis. Mas, sem perceber, nós somos tocados por outros seres invisíveis, né? Em que nós
que nos conduz a desviar o nosso olhar às pessoas pobres, aquele em situação de rua, os vulneráveis. Porque ainda nós somos fontes de ignorância. E essa fonte, ela continua jorrando constantemente dentro de nós, né? Que vivem nos afogando. E nós não percebemos que nós estamos afogando nessas fontes da ignorância, do egoísmo, do individualismo, do orgulho, certo? E a humanidade passa por um momento muito difícil, uma crise profunda, uma crise de moral, de ética, de respeito, de consideração, de irmandade. E isto vem causando grandes decepções, né, a nós, aos nossos mentores espirituais, aos mensageiros de luz. Mas tudo bem, este é um processo em que nós estamos vivendo no momento desta chamada transição planetária aqui no nosso planeta Terra, né? Essas ações, nós vemos pessoas com muito conhecimento, com estudos, mas que ainda são espíritos primitivos, doentes, carregados de uma enorme psicopatia, que são chamados de ervas daninhas na sociedade moderna, ervas daninhas essas que o Cristo já falava no passado. E essas ervas estão aqui em nosso meio. Então vivemos uma sociedade violenta, complexa, de assassinos, uma sociedade em que os excessos estão ganhando espaço, né, nos meios sociais, nas mídias. São ondas negativas que estão se agigantando, né, com essas visualizações, com os comentários, com as curtidas, né? As forças invisíveis, elas atualmente estão ganhando muita força com isso, né? Então são os nossos novos aliados no nosso chamado período da sociedade moderna. Então, se nós não acreditemos, que observemos que as forças invisíveis nos usam através também das tecnologias. E no Evangelho do Cristo, ele nos convida a observar o que estamos alimentando em nós, em nosso espírito, em nosso corpo espiritual. Nós sabemos o que nós alimentamos, o que nós comemos para fortalecer o nosso corpo físico. Agora, a questão é saber o que nós estamos alimentando o nosso espírito. Então, eis aí esse grande convite, através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que energias é essa que nós estamos colocando dentro de nós? Então, o planeta, que é um mundo de provas e expiações, os comportamentos nossos são testados, né, para exatamente ver a nossa evolução, as nossas atitudes como ser humano. O que estamos construindo em nossa vida para o futuro no plano espiritual. Estamos construindo seres invisíveis a partir das nossas casas, dos nossos comentários, das nossas conversas, das nossas ignorâncias, porque nós ignoramos pessoas, ignoramos humanos, ignoramos seres que são igual a nós. E muitas vezes nós achamos que estamos superior ao outro e assim nós somos intuídos a estar ignorando as pessoas em nosso meio. Não damos importância às suas falas,
às suas orientações, aos seus conselhos, né? Nós preferimos o novo, o moderno, o atual. E esse novo, esse moderno, que nós não estamos sabendo lidar ainda direito com ele, nós acabamos nos perdendo, né? Então nós somos aí seres encarnados em que transformamos nós mesmos em vulto, a nossa vida por inúmeros fatores, né? Pessoas que se abandonam ou que são abandonadas devido aos problemas de saúde, à velhice, a finanças, pessoas que são arruinadas pelas suas extravagâncias e outras razões em que nós nos tornamos invisíveis na nossa vida. É aquela velha frase, né? Não é problema meu. Mas tudo isso são termômetros para a nossa vida, em que vem exatamente para nos testar, derrubar as nossas máscaras e que usamos diariamente em nossa vida em sociedade. São os fatos cotidianos que nós vivemos, porque a humanidade parece que está perdendo o rumo, ou seja, está perdendo a mão, né? Está desorientada, perdida, né? Fazendo-se, muitas vezes, nós nos fazemos invisíveis de tudo e de todos. Escondemos os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas decepções. E por vezes nós vemos nas redes sociais aquelas pessoas muito alegres, felizes. Será que não estão usando isso como um mecanismo de tornar invisível aquilo que realmente são, escondendo os seus problemas sociais? Então, Jesus nos ensina a valorizar os valores cristãos. E a pergunta é: onde estão os valores cristãos que o Cristo nos deixou? Então Jesus nos ensina no Evangelho que nós devemos viver no mundo aplicando os valores cristãos, praticando ações diferentes, né? Porque ainda nós somos intuídos a comentários insignificantes, infundados. Damos muita importância àquilo que dá ibope. E o que mais dá ibope hoje na sociedade são as tragédias, as barbaridades. E nós fazemos comentários negativos. Isso nos causa perturbações e, como diz os estudos da doutrina espírita, quanto mais nós comentamos ao negativo, gera mais onda, dá mais força. Mas nós temos dificuldade em fazer o bem, porque gerar o bem gera cansaço. O retorno exige paciência, como diz os estudos, né? Esperar é lapidar em nós as virtudes, né? Virtudes com elegância, equilíbrio. Embora a sociedade atual está escassa, está ausente da paciência, da elegância e do equilíbrio. Basta nós vermos ao nosso redor. As forças invisíveis, elas estão trabalhando constantemente e nós não percebemos. Agindo de forma grotesca, desmedida na nossa sociedade, que nos impede ver as ações que nós estamos tomando. Mas a grande graça de Deus, nós somos poupados.
consolados, amparados pela espiritualidade, pelos mensageiros de luz, porque nós somos ainda cegos, e cegos em ver o largo campo de oportunidades em que nós ainda precisamos de receber os antídotos que o Cristo usou ao cego de Getsemane, para nós vermos as bênçãos invisíveis que ocorrem conosco constantemente, diariamente, porque ainda nós, no campo espiritual, nós somos verdadeiros cegos, porque nós ainda enxergamos com o olho físico, né? Com o olho material. E nós precisamos trabalhar para nos enxergar, né? Com um olhar espiritual. Precisamos derrubar essas vendas que ainda nos deixam cegos. Ainda vemos as coisas, sim, mas com o olhar carnal, porque a usura da carne nos impede ver a grandeza, a essência, a finura que a espiritualidade quer nos apresentar. Então, vejamos que nós somos intuídos constantemente a estes desequilíbrios. Então, o Evangelho do Cristo, nós vemos o exemplo, né, do filho pródigo, a parábola das tentações em que Cristo sofreu, a do bom samaritano. Então, tudo são ações do invisível. E nós não percebemos, diante da nossa ignorância, a ação do invisível. À frente dessas nossas fraquezas, das nossas dificuldades, nós somos aí tentados constantemente aos fracassos, porque dizem que não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, e nós damos muito ouvidos às fraquezas, às facilidades, né, as coisas que vêm com mais praticidade em nossas mãos. E todas essas vantagens, essas facilidades, acaba exatamente atingindo as pessoas fracas. Então, vamos passar a usar aí a verdadeira pedagogia do Cristo, porque a pedagogia que está evidente no seu Evangelho, nós deixamos enferrujar essas ferramentas da pedagogia, em virtude dos desusos. Nós não estamos usando de forma correta essas ferramentas, cujos fatos acabam nos ferindo, fere o nosso instinto, mostra as tendências como ser humano, como nós somos e como nós estamos agindo aqui no planeta Terra. Se utilizarmos de formas imediatas, ou seja, se utilizar de forma de imediata, como nós usamos na nossa sociedade, nós apresentamos a nossa lei de retorno. A lei de retorno são as agressões que nós revidamos ao nosso próximo. Os fatos, os acontecimentos, né, os convites estão aí para nos mostrar o que devemos estar trabalhando em nosso interior. Porque como vamos sair da sombra se optamos em continuar caminhando com as sombras? Então vejamos onde o invisível continua carreando
para longe essa luz de cada um de nós, e que nós possamos estar trabalhando isso. Então, ser luz é ser exemplo, ser luz é ser exemplo de dignidade, de moral, de ser responsável. Ser luz é levar os esclarecimentos adquiridos. E muitas vezes nós somos intuídos pelos invisíveis a não agir, a não atuar como luz. A mensagem dos talentos no Evangelho fala sobre isso. Escondemos os nossos conhecimentos, os nossos saberes. Levar o conhecimento à luz a todos aqueles que necessitam. E a nossa ignorância, a nossa prepotência, o nosso orgulho, o nosso individualismo, a nossa arrogância, esses inimigos invisíveis que estão aí patentemente, latente, atuando dentro de nós, nos impede de levar, de dividir, de contribuir com os nossos conhecimentos. Buscamos o conhecimento mais interessado em nos beneficiar, ou então beneficiar a nós mesmos ou aqueles que nos cercam. E sem observarmos, sem percebermos, nós vemos aí o individualismo, o egoísmo, né? Então, todos os dias nós não esquecemos de nos alimentar, o nosso corpo físico. Se torna importante as recomendações contidas no Evangelho do Cristo, ver com o que nós estamos alimentando o nosso espírito, né? Quais são as ferramentas de utilidades que estamos usando diariamente em nossa vida como ser humano. Porque conhecer o Evangelho, capítulos e versículos, nós vemos as explanações nas doutrinas, né? Mas a questão, na verdade, é saber se nós estamos seguindo as recomendações que o Cristo tem nos deixado. Vejamos em nossa volta as nossas atitudes, o nosso comportamento. Porque no Evangelho do Cristo nos mencionar os Evangelhos com seus capítulos, com seus versículos, é muito fácil. A questão é dar o bom exemplo como cristão na sociedade. Então nós devemos usar como cristão, se utilizando da nossa brandura do Cristo como exemplo. Então vejamos as recomendações do Evangelho do Cristo para conosco. Porque nós ainda neste processo reencarnatório, é sinal que temos muitos erros, muito a fazer, muito a corrigir. Segundo os estudos da doutrina espírita, nos diz que nós, no planeta Terra, somos alunos repetentes, não cumprimos a nossa tarefa, as nossas lições em outras encarnações, e nós fomos reprovados. E aqui estamos novamente para as provas, porque nós temos compromissos assumidos com a espiritualidade. Então, vamos aproveitar essa nossa oportunidade na reencarnação de emanar os proveitosos ensinamentos e aprendizados que o Cristo tem nos passado. Porque os inimigos invisíveis, eles estão à espreita, prontamente para nos ferir, nos atacar, exatamente como nós vemos aí nas parábolas. Porque nós ignoramos o outro, porque os tornamos invisíveis, em contrapartida
sem saber. Porque nós estamos atuando em nome do orgulho. E aí nós temos dificuldade de reconhecer o nosso próximo como ser humano, como humanidade. Então, refazer para fazer melhor. Estamos aqui no planeta Terra para construir e não apenas para ocupar o espaço no planeta Terra, como dizem os estudos da nossa doutrina espírita. Então, nós vamos trabalhar as ferramentas que o Cristo nos preparou. A indulgência, a indulgência nos auxilia, né, a evitar ver os defeitos do outro, não falar da vida alheia, né, que é domar a nossa língua, e que isto serve para todos nós. Ao ver o erro do outro, nós devemos recorrer ao verdadeiro auxílio, né? Porque ficar vendo erros e apontando é vitaminar o mal. Se nós não podemos ajudar com ações benevolentes, que nós então devemos ficar calados, porque nós vamos perceber que o invisível está ali, sabe, nos cutucando para nós falar. E aí nós temos que ser fortes. E diante das tentações, ou do querer aparecer, se mostrar a ser mais do que o outro, nós acabamos abrindo a nossa boca e falando coisas que não deveriam falar. E aí, quando nós caímos em sã consciência, nós vamos ver que cometemos um erro, que nós fomos pegos no contrapé de surpresa para o nosso invisível. Focar na vida alheia, por exemplo, tecer comentários ruins, é convidar o inimigo para entrar na nossa vida. E eles passam, na verdade, a ser o nosso condutor. Ao invés de nós conduzir a nossa vida, é eles que acabam nos conduzindo. Então, que coloquemos em nossas vidas pitada de paciência, indulgência e perdão para a nossa renovação e resgatar os valores humanos em nossa vida e na sociedade. Perdoar o outro é perdoar a nós mesmos. Perdoar os nossos amigos é sinal de amizade verdadeira, amizade sincera. E nós temos uma grande dificuldade em perdoar e reconhecer os nossos erros, que são ainda pedras de tropeços, porque são frutos ainda desse invisível que age dentro de nós. E aí o invisível nos ataca em dois flancos. O invisível que está no nosso interior, que eu já comentei anteriormente. E aí tem os invisíveis que estão na parte externa, fora, que estão ali nos intuindo constantemente. Eles nos acompanham como se fosse a nossa sombra e um dia bem ensolarado. A luz vai conosco, as trevas também. Diante dos nossos comportamentos, das nossas atitudes grotescas, errôneas, nós sabemos que a Irmandade de Luz se distanciam. Então, que nós sejamos luz nessa caminhada, nessa jornada para a transformação do nosso planeta Terra, esse planeta que está neste momento vivendo uma situação
de transição planetária, que nós coloquemos os conhecimentos, os ensinamentos do Cristo em nossa vida, que nós possamos assim nos melhorar. Nos melhorar é construir uma sociedade melhor, dando bons exemplos, que nós possamos conduzir um pouco desse aprendizado do Evangelho em nossa vida. Muito obrigado e excelentes reflexões a todos.